Queridos amigos que acompanham o canal, no vídeo de hoje vamos falar dessa triste questão. Quem tem aí próximo, né, dos 40 anos sabe bem o que é isso, né, pessoal? A inflação, né? Vejam essa nota terrível aí, 100 mil cruzeiros, né, gente? Um pedaço aí tão ruim da nossa história, né? Bem me lembro ali, meu pai era funcionário público e, né, passava meses terríveis aí sem o ajuste, né, por parte da prefeitura, e sempre era, né, uma grande tragédia aí para nossa família, uma verdadeira, né, tristeza, nos abatia sempre, porque, né, em alguns meses aí faltava o básico, e é exatamente sobre isso que vamos falar, pessoal, com todas essas medidas aí que estão sendo tomadas, né, parece que até o intuito dessa equipe econômica é exatamente fazer com que a inflação retorne, tá certo, pessoal? Então, antes de entrarmos aí nas matérias, né, vamos nossas mensagens de sempre. Temos uma comunidade no WhatsApp, mais uma vez, né, deu uma engasgadinha ali, mas podem mandar que uma hora a gente chama todo mundo. Temos também uma comunidade no Patreon, basta clicar no link, e temos também, desculpa, uma comunidade no Telegram, né? Basta clicar no link, e temos uma comunidade paga aí no Patreon, exatamente para essas estratégias aí desses momentos difíceis. Maravilha, pessoal. Então vamos começar a falar aqui, antes de entrarmos aí na questão, né? Pô, mais um vidente aí no YouTube, né? Analista. E olhem aí, né, gente? Há menos de 4 meses atrás aí, colocamos esse vídeo, né? Dólar a R$ 5. Sim, isso é só o começo. E chegou a R$ 5 aí já faz um tempo, né? Estamos gravando aqui no final de março. Já faz um tempo, então demorou uns 3 meses aí para bater os R$ 5. E de novo, né, pessoal, se continuar assim, com tudo isso que a gente vai falar, o dólar aí tende a ir muito além, e é exatamente esse tipo de coisa que vai causar a inflação aí no país. Tantos estrangeiros indo embora porque o nosso juros está muito baixo, né? Não vale mais a pena você correr o risco de investir num país tão complicado como o Brasil a um juros tão baixo, tá certo, gente? Então parece até, né, que a equipe econômica quer realmente destruir aí o governo, porque isso vai trazer uma grande dificuldade. Então, antes de entrar na questão do Brasil em si, vamos ver aí ao redor do mundo, hein, pessoal? Imaginem esses países grandes aí, ricos, né, passando por isso. Imaginem também como isso vai afetar o Brasil. Então, vejam lá, né? Perdas de empregos com o bichinho aí, não falamos mais o nome, né? Podem totalizar 47 milhões. Taxa de desemprego pode atingir 32%, estima a Fed. A taxa de desemprego projetada superaria o pico da Grande Depressão de 24,9%, pessoal. Então já estamos falando, né, de mais desemprego aí do que a Grande Depressão de 29. De novo, né, fizemos um vídeo esse final de semana. O desemprego ali na grande crise financeira de 2008 chegou a 12%, né, metade então. E vejam só, então essa crise sem dúvida será a maior, né, da história, com 32%, né, de índice de desemprego. Realmente é muita coisa. E o que o Fed, então, está fazendo, olhem só, hein, pessoal, uma pequena visão aí do que o Fed faz, próximo, então, ao que o governo brasileiro está fazendo. Nós ainda estamos indo muito além, né? Então vamos lá, os programas de impressão de dinheiro do Fed. Então tivemos o Quantitative Easing 1,7 trilhão, o 2, 600 bilhões, e o 3 aí 1,6 trilhão, né? Ao longo aí de muitos anos. Começou então em 2008, e vejam só, pessoal, até agora, meu Deus do céu, né? É exatamente o que falamos, é para você tirar todo o valor então das moedas fiduciárias. Já temos aí 3,3 trilhões de dólares, pessoal, é muita coisa. O Fed imprimiu aproximadamente 970 mil dólares a cada segundo na semana passada para manter o mercado vivo. Este gráfico deve ser observado de perto, né, pessoal? Então, olhem o ouro, né? Conforme falamos aí, então o ouro ainda não atingiu em dólares o valor de 2008, mas é óbvio, né, se continuar dessa forma. E se compararmos então, né, nossa, o balanço do Fed aí próximo à alta histórica do ouro em 2008. Gente, a impressão que a gente tem, né, que cada vez mais os governos estão
perdidos, não sabem o que fazer. Como que pode 970 mil dólares gerados no nada por segundo, pessoal? É óbvio, né? Isso está inflando cada vez mais uma bolha pior, né, do que já se tinha feito aí. Então, imaginem, pessoal, os Estados Unidos, né, é a grande nação aí geradora de ativos financeiros. Então, isso realmente é muito preocupante, né? Na hora que essa bolha aí enorme estourar, vai respingar em todos os países, e isso é fundamental, pessoal, na nossa análise aí da inflação. Vejam uma outra questão também inacreditável, né? Petróleo volta a despencar e atinge menor nível desde 2002, pessoal. Esse gráfico aí à direita é inacreditável, né? Vejam ali, em 2008 também caiu muito, mas nós já estamos muito além de 2008. Pô, Morfeu, mas não é bom, né? O petróleo tá barato, aí pelo menos vai ajudar na retomada, né? Energia barata. Mas a gente tem que pensar, né, pessoal, que o mercado do petróleo, aí muitas empresas podem ficar não viáveis, né? Devido a esse problema. E vejam aí, ao mesmo tempo, isso, né, gente, de novo, vamos deixar claro aí para a Rússia, né? Que é o principal personagem aí naquele conflito com o conflito comercial, né, com a Arábia Saudita, é o principal país aí então afetado. Vejam aí que pegamos, né, uma informação, a gente seguia a Rússia em 2014, né, quando teve lá o problema no Brasil também da Dilma Rousseff, e vejam aí, né, já passou então esses valores, né, o rublo russo, que é a moeda da Rússia, é uma das únicas moedas, né, que está perdendo mais do que o Brasil. Então, a mesma coisa que a gente vai falar aqui, a Rússia vai ter que fazer, né, pessoal? Então, os BRIC foram, né, jogados no lixo, e vejam essa notícia inacreditável também, o Banco Central da Rússia suspenderá compras de ouro no mercado interno, pessoal. Olha a Rússia, olha a Bloomberg falando, hein? A Rússia, que é o maior comprador de ouro, né, do mundo nos últimos anos, vai parar de comprar ouro, pessoal. E por que a Rússia vai fazer esse movimento? Simplesmente porque não tem mais caixa, pessoal. Olha só, a economia, né, está completamente quebrada. Imaginem aí que o petróleo é fundamental, então, na economia da Rússia, e está dessa forma, né? Então, gente, é isso daí. Pegamos apenas dois países, né? Se pegasse a Europa ali também, Portugal já disse hoje que a quarentena vai até final de maio, né? Era para ser até final de abril, já vai até final, acho que já vai até junho, inclusive. Então, a Europa toda aí muito preocupada, parando tudo, né, gente? Então, é realmente algo assim que nunca passamos antes. E o Brasil, né? Então, vamos ver o Brasil. Vejam só, né, pessoal? Olhem só o Guilherme Boulos, né? O Guilherme Boulos, uma personalidade dessa aí, para não falar outra coisa. O Senado acabou de aprovar a renda básica de 600 a 1.200 reais para os mais pobres. Agora o governo tem que regulamentar e pagar com urgência. Paga logo o Bolsonaro, né, pessoal? Que coisa, né? Uma pessoa, um ser, né? Um ser como o Guilherme Boulos está alinhado, né? Com tudo que a mídia quer, com tudo que a mídia vende. E vejam aí, né? Então realmente vai ter, né, essa renda mínima aí, que óbvio, né? Só para 3 meses, mas é óbvio que vai ser estendida, né, gente? Então, assim, pessoal, a gente não vai entrar aqui no mérito, né? Se isso é certo ou se é errado, não vamos entrar. A gente só vai falar, como a gente sempre faz, as consequências disso, né, gente? Então, para começar, né, olhem só, o mais pobre exatamente comemora, né, esse tipo de coisa, não vai passar fome nessa época, perfeito. Mas quanto que o próprio pobre, pessoal, vai ter que pagar por isso, né? Então, algumas frases aí que saíram em alguns canais, né, só para a gente ter uma ideia. Tudo que o Estado tem, fomos nós que trabalhamos e pagamos impostos. O Estado vai dar dinheiro para as pessoas ficarem em casa. Então, quem vai dar dinheiro ao Estado para que ele dê dinheiro às pessoas para elas ficarem em casa, né? E aí o outro aí, o ultra brasileiro, bem parecido. E aí, né, por fim, a frase aí, todos querem viver às custas do Estado, mas que esquecem que o Estado vive às custas de todos, né, pessoal? Então, e mais informações aí, olhem só, Marcelo Freixo, né, gente, a esquerda brasileira aí, em polvorosa. Então, de novo, né, olha, o Morfeu fala esquerda e direita. Gente, esqueçam qualquer conceito que você... Quem fala isso, esquerda e direita é a mesma coisa, esqueçam, né, qualquer conceito, falem um político de direita que a gente tem, gente, não há.
Esqueçam isso, né? Esqueçam. A esquerda, né? E centro-esquerda, só, gente, no Brasil só há isso. Parem com essa bobagem, né? Não é que não tem diferença, é que não há, não há. Então você tem o Boulos e o Freixo, que é esquerda, e todo o resto é centro-esquerda, gente. O Dória, o Fernando, a gente engoliu isso por tanto tempo, PSDB de direita, vocês estão de brincadeira. O Fernando Henrique era mais socialista que o Lula, gente. E ele era de direita, não, porque privatizou. Privatizou para todas as organizações de esquerda do mundo, né? Então, pelo amor de Deus, gente, vamos parar com isso. Não há direita, né? Não há direita, tá certo? Mas nem o Bolsonaro é de direita. Eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas o Bolsonaro, ele traz, pessoal, costumes conservadores, mas a economia está toda na mão do Guedes, né? E não há uma medida mais de esquerda do que o Guedes está fazendo, de baixar os juros em um momento de crise. Foi o que a Dilma Rousseff fez lá em 2014, a 6,5%, e foi catastrófico, né? O Guedes já está a 3,5%, né? Então o Bolsonaro, ele trouxe uma questão de costumes, de conservadores, mas a economia não tem nada de direita, pessoal. Pelo amor de Deus, vamos tirar isso da cabeça, né? E ali está o Marcelo Freixo, olha só, gente, o Marcelo Freixo alinhado com a grande mídia, né? Atenção, brasileiros que vivem de aluguel. Apresentei projeto de lei que proíbe o despejo, suspende a cobrança de juros e multa por atraso de pagamento e reduz 30% do valor dos aluguéis de até R$ 5.000 para quem ganha menos de 10 mil por mês. Então, de novo, pessoal, a pessoa, né? A família que guardou aí dinheiro a vida inteira e tem um imóvel para alugar, está aí, né? Está aí. O Estado intervindo diretamente nos contratos, porque o cara que tem um imóvel para alugar é um bandido, né? O empresário é um crápula. A gente vê aí nas novelas da Globo desde sempre, gente, né? O empresário sempre foi um maldito, sempre foi vilão da história, né? E aí está, né? Gente, isso vai ser muito importante para a gente fechar a questão. Tudo isso entra na questão da inflação, pessoal. Resumo do que ocorrerá na economia brasileira. Até agora, hein, gente, o que se sabe, né? PIB despenca 5% ao ano. Óbvio que vai cair muito mais. Desemprego explodir 15%, muito mais. Déficit primário disparar 200 bilhões de reais. Importações implodir 120 bilhões de dólares. Indústria despencar menos 20%. Exportação cai a 10%. Câmbio fica na casa dos R$ 5? É óbvio que não, né? A reserva segura. O Guedes nem estava usando direito às reservas. IPCA 0, né, gente? Então, olhem o que estão fazendo com o Brasil, né? Mais do que nunca, estamos entrando no momento, né, onde o brasileiro vai estar cheio de direitos e não vai ter dever algum. Então, pessoal, olha aí, né? Todas as notinhas aí dessa época terrível, né, de inflação. Vejam quantos zeros aí. Então, começou ali com 5 mil, foi para 10, foi para 100, foi para 500 mil e não adiantou nada, né? Só se cortava zeros e continuava. Gente, o meu trabalho de conclusão, eu não falo da minha vida, eu não falo da minha formação, mas o meu trabalho de conclusão da minha pós, né, de economia, não é de economia, na verdade, foi de mercado financeiro mesmo, foi exatamente um estudo, né, gente, sobre a inflação. Então, quando eu falo isso, realmente eu tenho aí, né, minha base de conhecimento. E uma das coisas que eu estudei, um dos grandes motivos, né, para se acabar a inflação, não foi nem a privatização de empresas, né, como a Vale. O mais importante foram privatizações de bancos, né, pessoal? Porque os governos, eles imprimiam dinheiro, né, principalmente para amigos, aquela coisa toda, que nós brasileiros sabemos como é. Imaginem, né, os estados aí, donos de bancos, né, pessoal? Então, foi exatamente aí que se cortou, né, essa torneira de dinheiro. E por isso que a gente conseguiu se livrar da inflação, né? Óbvio que não tem nada a ver com corte de zeros, óbvio que não tem, até o próprio tripé econômico, né, gente? Se você não tivesse cortado esse ralo de dinheiro, nada teria adiantado, né? E vejam então, pessoal, né? A gente só trouxe aí também o Bovespa, como que a gente fica, né? Então, gente, a questão principal desse vídeo que a gente queria trazer é assim: vamos ajudar o pobre, né? Com o dinheiro de quem, pessoal? Do pobre. O próprio pobre, né? Então o pobre, a longo prazo, ele vai ter uma coisa na vida dele chamada inflação, que vai drenar o dinheiro dele, né? Drenar o dinheiro dele. A classe média sofre também sofre, né? Porque a classe média que não tem o conhecimento, ela também vai viver de novo horrores aí, né?
E o rico e a classe média um pouco mais alta que tem dinheiro, gente, e anexa, e indexa os seus contratos, os seus rendimentos a dólar, gente, nunca, 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 nunca a classe média para cima ganha tanto dinheiro, pessoal, tá certo? A inflação, se você tem um patrimônio e você indexa aquilo ao dólar, é a maior renda fixa que existe, é a melhor renda fixa que existe. Esses porcariazinha aí de 20%, né, da era Lula, 15% da era Temer, não é nada perto do que a pessoa que tem um pouco de patrimônio deixa indexado em dólar ganha, gente, né? Então, esse é um grande triunfo da ignorância do povo. Imaginem tudo isso aí que for aprovado, que não vai ser colocado aí, né, embaixo dos panos para dar dinheiro para político. Então, pessoal, é assim, realmente a gente, né, no nosso canal, a gente nunca tenta deixar uma visão muito pessimista. Mas assim, gente, em relação, né, ao mundo todo, realmente vai ter uma recessão, não precisa nem falar, lemos tudo aí. As bases econômicas que a gente falava, pessoal, elas estão mais do que comprometidas, então. Falávamos ali de um quantitative easing que estava chegando próximo a 2008 e agora, né, duplicou em relação a 2008. Estamos aí com bancos, né, pedindo socorro já, né, arrego, não vai ter como manter essa estrutura bancária aí parasita, né, porque o dinheiro vai minguar, né, gente. Os governos aí chupando todo o recurso do povo, vai minguar, né? Então, fora a questão realmente que o mundo vai passar por um problema de produtividade muito grande, nós aqui no Brasil, gente, a gente vai passar por uma questão de inflação, né? Ou entra um governo aí. Pensem o seguinte, pessoal, a gente está se endividando pela questão então vamos ajudar, vamos, né, dar uma renda mínima, vai ter um monte de coisa aí, que isso é só o começo, né, pessoal? Podem sim, no futuro, prender nosso dinheiro, confiscar, podem. Assim, exatamente por isso, né, a gente não estava saindo da inflação e o Collor confiscou, exatamente com essa desculpa, né, então está perfeito, né? Então, enquanto não vier realmente um administrador decente que aumente o nosso juros para os estrangeiros pararem de ir embora do Brasil, gente, é ladeira abaixo, né? É ladeira abaixo. E de novo, né? O desconhecimento, o próprio pobre, né? Que está feliz em receber a renda, que não vai morrer de fome, legal. Exatamente ele que vai pagar, gente, isso por muitos, muitos e muitos anos. E de novo, né? Eu fiz o meu trabalho de conclusão em relação à inflação brasileira. Quem está assistindo, né? O vídeo não tem a noção do quanto a pessoa que tem um patrimônio guardado nesses momentos ganha de dinheiro, né? É como se você conseguisse, apenas por ter um patrimônio indexado em dólar nesses momentos, você tivesse uma empresa gerando lucro só pelo que a sua moeda local rende em relação, né, a uma moeda estrangeira, gente. Não dá para vocês terem ideia, né? Então, isso só torna um país, né, pessoal, extremamente mais desigual, destrói as bases aí do país. Então a gente fala isso com muito pesar, é a nossa nação que a gente ama tanto, já tivemos a oportunidade de morar fora e voltamos, porque a gente ama essa nação, mas realmente o que estão fazendo, né, é isso, né, daqui a pouco vai ter que aumentar aí, R$100, R$1.000, as nossas notas vão ter que aumentar se alguém não fizer alguma coisa. Maravilha, pessoal, então, né, com muito pesar. E a bolsa, né, imagine então a bolsa aí, a gente até começou a nossa estratégia com ações, temos que tomar muito cuidado, porque ainda está tendo aí muita volatilidade, a gente compra e vende rápido, tem um retorno legal, mas a longo prazo, né, se não mudarem essas bases, então, o que parece que não vão mudar, a bolsa, né, vamos voltar aos anos 80, lá a gente estava vendo um especial hoje do Naginarras, né, a bolsa no ano lá do Naginarras deu 2.500% de alta, né? Mas óbvio que você tem que descontar a inflação. Então imaginem também a gente voltar a essa loucura, né, gente? Então, de novo, né, quem comprar ali num valor bom, num valor barato, também vai conseguir ter esse retorno. Então, por isso que a gente vai se posicionar aos poucos em ações. E a nossa carteira, né, gente? A gente falou aí muitos meses, nós particularmente estamos investindo há 2 anos, moedas e metais, e nunca imaginamos, né, que passaríamos por algo tão ruim. As bases econômicas realmente apontavam para algo ruim, mas a gente nunca imaginou que seria tão ruim. Então aí, né, graças a Deus, quem conseguiu pelo menos se proteger dessa forma.
essa é a proteção, né, pessoal? Imagina os metais aí, assim como a Rússia, daqui a pouco a gente não vai nem poder mais comercializar aqui, mas sempre vai ter algum lugar, óbvio, né, que compre mais barato, e assim a gente continua, pelo menos, mantendo o nosso patrimônio e não perdendo ele. Maravilha, pessoal. Ufa, que vídeo, realmente é bem complicado e bem complexo. Vamos, né, rezar para tudo isso passar rápido, torcer, mas sempre fazendo a nossa parte aqui com o nosso patrimônio. Maravilha, pessoal. Então, mais uma vez, quem puder, entre aí nos nossos canais. Quem tiver, né, recursos, entre no Patreon. Curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal. Um grande abraço!